dentro do assunto IA, existem vários temas, e eu considero o tema agentes autônomos talvez o mais relevante, o mais impactante no curto prazo para as empresas. O Reid Hoffman, fundou o LinkedIn, fala muito sobre isso, né? Ele fala que todo mundo vai ter o seu próprio agente autônomo, o seu copilot, né? O mundo cripto, que é um dinheiro digital, é um dinheiro que os agentes autônomos podem operar. Se ele tiver a chave de uma carteira, ele pode comprar coisas. Ele pode vender coisas. A chance é de que um agente autônomo de investimento pessoal opere muito melhor do que você, porque ele não tem emoção. Como é que isso funciona, uma LLM, né? Você usa o mesmo mecanismo tanto para entender o input quanto para gerar o output, né? E que mecanismo é esse? É o mecanismo de próximo token. Rodrigo Marinho, mais um episódio do Backlog Talks. Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Obrigado, Fábio Seixas. Gostei que falou nome e sobrenome. A gente tá numa participação pública aqui. Eu não sei se eu te chamo de Rodrigo ou de Marinho. Eu gosto de chamar Marinho, né? Marinho é muito mais legal. Mas você é o único que me chama de Marinho, sabia? Sério? O único. Todo mundo me chama de Rodrigo, ou Jornada do Isca, ou qualquer coisa Jornada do Isca é bom, hein? Jornada do Isca é bom. Mas eu gosto do Marinho porque bota uma lembrança ali que eu acho que é boa. Mas enfim, estamos aqui de novo mais uma vez para vocês para falar sobre tecnologia com um especialista e um noob. Noob tá certo, né? Noob. Tá. Uma pessoa que não entende nada sobre isso. Hoje, Fábio, o que a gente vai falar hoje? Eu quero saber qual é o assunto. Trouxe um tema aqui, são os agentes autônomos. A gente já falou sobre isso em algum episódio, né? Brevemente. Brevemente. A ideia é a gente aprofundar um pouquinho mais. Inclusive, tem umas histórias boas aí pra contar, umas novidades que aconteceram. Tô super animado pra te contar o que tá rolando aí na internet. Ah, cara, eu já peguei um spoiler desse caminho aí. Porra, esses caras... Vale a pena ficar pra ouvir. É um caminho bom. Mas vamos lá. Vamos aprofundar nos agentes autônomos. O que a gente pode aprofundar nesse tema? Vale lembrar de novo o que são, assim, o conceito básico dele, né? O conceito básico de um agente autônomo é de um agente de IA autônomo, né? A gente tá falando de IA. IA, né? O que a IA tá trazendo de oportunidade com os agentes autônomos, né? Basicamente, você programa um pedaço de software para fazer automaticamente uma tarefa. Antes você fazia automações que eram meio que programadas e muito limitadas, mas quando chegou a IA, você começa a conseguir fazer com que esses agentes façam coisas mais inteligentes, mais pensadas, mais trabalhadas, né? Então, você consegue criar um agente que, de forma mais inteligente do que simplesmente uma automação, executar uma tarefa de fato. Mas ele não é 100% autônomo, né? Porque ele pode alucinar. A gente já falou sobre isso em outros episódios, né? A IA, ela pode... IA, de novo, inteligência artificial. Eu sempre vou ser meio que o dicionário aqui para... 1% da população que não estiver entendendo, eu tô ali para fazer isso. Então, IA, que é inteligência artificial, tá com os agentes autônomos, então um pedaço de software de inteligência artificial que anda sozinha. Mas a inteligência artificial tem uma questão de alucinação, que ela meio que faz coisas que não estão corretas, mais ou menos assim. Isso tá melhorando, Rodrigo. Assim, a coisa tá evoluindo muito rápido, né? Então, no comecinho ali do ChatGPT, a gente ainda via muita alucinação, mas tá cada vez menos, né? E dependendo da tarefa, isso não chega nem a ser um problema, né? Por exemplo, eu lá na empresa tenho alguns agentes autônomos já rodando, né? Um deles é um agente de prospecção, né? Ele fica vasculhando a internet por empresas que de alguma forma dão algum sinal de que contratariam o meu serviço. No máximo a alucinação dele é entrar em contato com a Graciane Barbosa. Tipo, não tem muita coisa errada. Ela quer fazer um app, né? Não tem nada de errado nisso, né? Tipo assim... Fazer um app de fitness. Pô, é um bom app, tá? Vou Graciane Barbosa, se você não tem software, por favor. Exatamente. Então, assim, os agentes autônomos são isso, né? Você programar ele para fazer algumas coisas. Mas aí tem umas evoluções em cima disso, né? A gente já tá falando em multi-agents, né? Que são, na verdade, você monta uma equipe de agentes, cada um tem o seu papel. Então, você imagina, por exemplo, uma equipe de marketing, uma equipe de criativos de publicidade, né? Você tem o redator, o designer, você tem o roteirista, e aí você dá esses papéis para eles e eles conversam entre si para executar uma tarefa, por exemplo, criar uma campanha. Mas, assim, dá um passo atrás aqui. Como é que eu crio um agente autônomo? Somente empresas conseguem criar isso? Uma equipe de team developers consegue criar isso? Ou uma pessoa normal em sua casa, um average Joe, consegue criar isso? Consegue, sim. Existem diversas plataformas já no mercado em que você entra, se cadastra e começa a configurar um agente de IA. Mas né? O que eu estou perguntando é o seguinte. Vou fazer bem mais clara a minha pergunta. Eu hoje consigo usar o Google sem entender absolutamente nada de nada. Eu só chego lá e falo assim, o que é um papagaio azul? Ele me mostra o papagaio azul e acabou.
Eu tô perguntando se esse agente autônomo já tá nesse nível de eu simplesmente chegar e falar, cria uma campanha publicitária para mim e ele vai e resolve, ou ainda tem que ter um background, tem que ter algum entendimento do que eu tô fazendo ali. De alguma forma você precisa dar um input para ele do que você quer, né? E aí algumas tarefas ele já consegue fazer muito bem, como por exemplo, criar uma ideia de uma campanha, se você der um briefing para ele, olha, eu preciso vender whisky, né? Preciso fazer uma campanha de venda de whisky. Você dá alguns insights e alguns inputs, da mesma forma como você faria com uma agência de marketing, né? Vida real, pessoas. E da forma que esse multi-agent estiver programado, ele consegue, por exemplo, cuspir uma ideia de uma campanha. Um criativo de campanha para vender o seu whisky, por exemplo. E esses softwares que já estão disponíveis assim são pagos, né? Sim, a maioria deles sim. Existem vários softwares que são open source, que você consegue usar, mas normalmente você precisa instalar e requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais técnico. Essas plataformas ainda têm algumas limitações, mas, como eu disse, está evoluindo demais. Está ficando muito bacana a gente poder fazer isso. Inclusive, tem já alguns empreendedores famosos, né, aí do mercado, Vale do Silício, etc., fazendo previsões sobre isso, né, sobre o que vai ser o futuro com os agentes autônomos. Né? O Reid Hoffman, fundou o LinkedIn, fala muito sobre isso. Né? Ele fala que todo mundo vai ter o seu próprio agente autônomo, o seu copilot, né? Para te ajudar nas tarefas do dia a dia, da tua vida, do teu trabalho. Uma outra citação interessante do Elon Musk, o Elon Musk é sempre bem exagerado, né? E ele fala que em 5 anos ele acha que vai ter mais agentes autônomos rodando do que pessoas no mundo. Ou seja, 8 bilhões de agentes autônomos rodando. Não, mas aí a qualidade disso não necessariamente... Não quer dizer que cada agente é como se fosse um ser humano, não é isso, né? Claro que não. Mas para tentar aí quantificar um pouco esse impacto e o que a gente vai ver nos próximos anos, é uma previsão interessante. Uma bola curva aqui, curveball. O Mark Zuckerberg mudou toda a estrutura lá do Facebook para metaverso. Tanto é que mudou o nome da empresa para Meta. Você acha que ele deu uma bola fora, que ele não enxergou a IA meio que deu uma quebradinha nele? Ou você acha que... Porque o que eu estou falando é o seguinte, em termos de tecnologias disruptivas, a gente estava muito focado em metaverso, em você poder se projetar para dentro do mundo digital, e era uma grande aposta da Meta e tudo mais. Mas veio a IA e parece que a IA que foi verdadeiramente a coisa disruptiva e não necessariamente o metaverso. Eu não sei se esses mundos vão se colidir, vão se fundir, ou se foi uma bola fora do Mark Zuckerberg mesmo. Eu não acho que foi bola fora, não. Inclusive, outro dia eu postei, acho que foi no LinkedIn, uma foto de um evento anual que a Microsoft, que a Meta faz, Facebook, né, fazia anual, e era uma foto do Mark Zuckerberg com um slide atrás, e esse slide era uma linha do tempo de 10 anos, uma previsão para 10 anos. E isso foi 2015, talvez, alguma coisa assim, 2016, talvez. E lá nessa linha do tempo falava lá, em 10 anos a gente vai ter... Ele previu tudo ali direitinho. Metaverso, VR, IA... ele previu? Pronto, tudo lá, tá tudo lá. Então, assim, o que eu acho que aconteceu é que a IA tomou de assalto a atenção das pessoas. Né? Mas ela tá caminhando junto com outras tecnologias e o metaverso é um deles. O que o Mark Zuckerberg lançou agora na história do óculos... Isso aí é bizarro. É metaverso. É o que o Google não conseguiu fazer, né? É o que o Google não conseguiu fazer. Mas eu acho que também tem uma questão muito da IA ser mais funcional e mais fácil para todo mundo, sabe? Sim, é por texto. É tipo assim, eu quero isso, o cara vai responder aquilo. Por texto até a página 2, né? Porque o que a OpenAI lançou lá do Real Time API, né? Que você conversa em tempo real com a IA, é fantástico. Você já usou no celular? Não, eu não consigo usar. Muito legal, muito legal. Eu fico meio... Eu me acho burro demais para usar esse tipo de coisa. É igual o Midjourney. O Midjourney, que foi a IA lá de imagem e tal. Eu vi as imagens mirabolantes. Falei, não, eu quero um dragão vermelho na montanha. Você vê as coisas assim. Falei, caraca, maluco, é agora. Eu sempre tive o sonho de desenhar. Aí eu quando comecei lá, falei, eu quero dragão na montanha. Pô, cada coisa horrorosa. Eu fui vendo os scripts, os prompts. Eram só assim... gigantescos. Eu falava, pô, esquece, eu não sei fazer isso. Então eu sinto que com a IA eu vou ter a mesma frustração. Eu acabo não entrando muito nessa onda. Assim. Mas vai ficar cada vez mais amigável. Essa história do áudio, né,
conversar com o ChatGPT por voz é muito legal, é muito intuitivo. Aí você imagina, né? Você pega o óculos do Mark Zuckerberg, bota uma interface de áudio e um agente autônomo instalado no teu óculos. Cara, todos os filmes de ficção que a gente já viu. Tem um Copilot com você o tempo inteiro. São todos os filmes de ficção que a gente já viu. Total, todos. né? O Minority Report do Tom Cruise era mais ou menos isso, que você tinha lá uma inteligência artificial, só que previa os assassinatos e tudo. Mas a projeção da tela que a gente via no filme poderia ser numa lente de contato ou no óculos, mas meio que tá extrapolando aquela ideia de você ver, né? Aí será que né, os empreendedores, inovadores olham para esses filmes como inspiração para fazer, né? A arte influencia a vida influencia a arte, total. O Elon Musk lançou nessa semana aí os robotáxis, né? Pô, fiquei desesperado. Quase igualzinho ao filme, né? Porra, tá maluco. Geral falando, cara, pelo amor de Deus, vocês não viram o Exterminador do Futuro, isso vai dar muito errado, cara. Alguém pare esse homem, cara. Tipo, a galera com medo mesmo, assim, que ia rolar. A gente devia fazer um episódio só sobre as inovações do Elon Musk, hein? O que você acha? Porra, cara, esse cara é um cara muito esquisito, cara. Eu não consigo acompanhar o raciocínio dele, cara. Tipo, às vezes ele fala umas coisas que eu falo, pô, esse cara é um imbecil. Aí outras vezes ele vai e faz uma inovação tecnológica e fala, porra, bizarro, né? Então eu nunca sei aonde colocar ele, assim, né? Ele sempre tá fazendo uma coisa diferente. Mas, falando aqui de agente autônomo, beleza. Como é que a gente consegue se aprofundar mais nesse tema? Uma vez que a gente já entendeu o que é agente autônomo, já entendeu a questão básica dele, como é que ele pode trabalhar, entendeu o contexto mercadológico e da onde a gente está no mundo. E agora, como é que a gente trabalha com ele? O que a gente pode aprofundar? Eu acho que, por exemplo, olhando aí no aspecto das empresas, né, tem que olhar, né? A gente está vivendo um momento em que quem está parado está perdendo oportunidade. Eu tô né? total. Totalmente parado. Eu tô né? muito. Já tá se movimentando, né? Já tá bom. Já tá aprendendo um monte de coisa. Mas as empresas precisam olhar, né? Precisam olhar para IA de maneira mais ampla. Dentro do assunto IA, existem vários temas. E eu considero o tema agentes autônomos talvez o mais relevante, o mais impactante no curto prazo para as empresas. Né? Seja no sentido do como é que isso ameaça o negócio, mas também como é que isso otimiza o negócio, né? Você pode entrar numa discussão de, tipo, assim, o quanto isso vai substituir emprego, pessoas. Eu normalmente tenho uma visão mais otimista, em que as empresas vão encontrar a oportunidade de alavancar o seu trabalho já feito com o IA, sem necessariamente diminuir os seus times, né? Principalmente empresas que têm um trabalho mais intelectual, né? Então, eu acho que tem um potencial das empresas ficarem mais espertas, né? Mas você tem que olhar para isso com uma mente aberta. E, tipo assim, eu posso confiar. Você trouxe... A primeira coisa que você trouxe aqui no nosso papo foi a questão da alucinação. Sim. Né? Será que esse troço vai funcionar direito? Mas, como eu disse, a evolução está tão rápida que assim, você já pode usar muito tranquilamente para diversas atividades e ter ganhos de produtividade, ter ganhos de abertura de novas oportunidades e ficar mais eficiente. Eu pensei aqui numa metáfora muito rápida aqui, tipo, antigamente, em 1700, 1800, pessoas dessa época, se vissem um computador, falei, você tá louco, se o computador explodir, queimar, se faltar energia, se alguma coisa acontecer, eu perco tudo. Então eu vou deixar tudo aqui anotado num papelzinho, tá? Contadores, imagina, bancos, tudo. A nossa estrutura social era essa. Mas hoje em dia a gente não vive sem computador. Tanto é que tinha aquela questão do bug do milênio, nos anos 2000, teve todo um pânico, um frenesi e tudo mais. Eu fiquei agora com isso como se eu fosse uma pessoa de 1800, falando, pô, começar a usar a IA, imagina que eu faço um agente autônomo para cuidar dos meus investimentos. Que são os meus uísques. Eu gasto tudo em uísque. Pô, tem um uísque que você tem lá de 5 mil reais. Eu tenho um uísque de 15 mil reais. Caraca. Todo o meu dinheiro tá em uísque, não adianta me sequestrar, você não vai dar em nada. No máximo vai ficar bêbado. Todos os uísques já estão abertos, então não dá nem pra revender. Esquece, não existe. Mas, tipo, eu fiquei pensando nisso, igual uma pessoa de 1800. Fala, pô, se eu botar um agente autônomo pra cuidar das minhas finanças, por exemplo, e se esse cara alucinar? E, de repente, comprar tudo em, sei lá, uma empresa, eu não vou falar empresa, mas uma empresa que vai à falência, sabe? Assim, lojas americanas. Lojas americanas, assim, sabe? Ou então a Oi, né? Uma telefonia, assim. Então, eu fico pensando nessas coisas do dia a dia do cidadão médio, não da empresa, que eu entendo que dentro da empresa vai trazer otimização, vai trazer automação, vai trazer desafios para realocação de pessoas e para ressignificar trabalhos das pessoas, o que as pessoas podem fazer e tudo mais. Isso tudo eu entendo e eu tenho uma visão otimista nisso também. Mas eu tenho uma visão um pouco conservadora, um pouco medrosa, acho que é medrosa mesmo, no dia a dia, no meu dia a dia. Uma pessoa, que nem você falou, não, você vai ter um copiloto.
Pô, mas aí o copiloto chega pra mim e começa a falar, porra, toma uma atitude, ou segue um caminho, ou faz alguma coisa, segue essa dieta, sei lá, entendeu? Você tá olhando para um agente autônomo mais como um diretor da sua vida, né? Que eu acho que ainda não é por aí, né? Pelo menos não é o que as pessoas gostariam que acontecesse. Mas mais como um assistente ajudante, que é diferente de um diretor. Né? Você precisa fazer coisas, então deixa eu programar alguns agentes para fazer essas coisas para mim. Ah, mas eu pego muito a ver da pessoa. As pessoas são burras, cara. As pessoas são burras. As pessoas vão chegar ali e falar assim, meu irmão, eu quero que você agende os meus médicos e tal, e você vai fazer porque você é meu assistente, tô mandando você fazer isso. Mas aí o cara vai chegar lá, vai alucinar, vai agendar numa segunda-feira, 6 da tarde, no meio do centro da cidade. E você vai. Aí você fala, porra, me botou aqui nesse caos, como se ele fosse o diretor, né? Você poderia não ir, ou poderia falar, tá errado. Mas as pessoas vão no dia a dia assumir como se fosse um comando, né? Sim. Não vai ter essa reflexão e tal. Até porque gasta energia isso, né? Se você mandou o copiloto fazer uma coisa, ele te retorna isso, você tem que ficar refazendo e tal. É o conceito de human in the loop. O agente, ele pode... Imagina que você tem um conjunto de agentes, né? Um multi-agent trabalhando numa determinada tarefa, e ele chegou numa situação em que ele não sabe o que fazer. Eu preciso que o meu humano me dê um input adicional. Né? Então, deixa eu, de alguma forma, pedir isso para esse humano, né? E aí, você bota o humano no loop, né? Assim, humano, entra aqui e responde essa dúvida aqui que a gente percebeu aqui, que a gente precisa esclarecer para poder evoluir na tarefa que você passou pra gente. Mas isso é muito louco, cara. Tudo é muito louco, né, cara? Tecnologia é muito louca. Porra. Aliás, falar em loucura, tem uma história muito boa. Depois pode cortar essa história, que é uma história bem boa. É um pouco a ver com agente autônomo, tem um pouco a ver com isso. Mas o Fábio me contou aqui nos bastidores que a gente prometeu pra vocês que ia entregar essa história. Cara, conta essa história aí, pelo amor de Deus, da dupla de agentes autônomos que... Cara, essa história é muito... Fizeram uma meme coin. Então, vamos lá. Essa história é muito legal. Vou até pegar aqui um pouco a linha da história, que é bem grande. A história começou com um cara chamado Andy Array. Esse cara é um digital artist, é um artista digital. E ele criou um site chamado Infinite Backdoors. O Infinite Backdoors era um site experimental. Ele roda até hoje, está funcionando até hoje. Ele botou 2 instâncias de um LLM do Claude, o Claude Opus. Botou 2 instâncias para conversarem livremente sobre o que quisessem. E aí, enfim, você entra no site, tem todas as conversas lá entre esses agentes, essas 2 LLMs, essas 2 IAs conversando livremente sobre qualquer assunto. E aí, em determinado momento, essas IAs começaram a ficar obcecadas por um meme que teve na internet no final dos anos 90, que era um site chamado Gotse.cx. Ok. O Gotse.cx era um desses shock sites, né? Tipo 4chan e tal, que tem conteúdo de péssima qualidade. E era um site muito viral na época. Enfim, a temática dele é até um pouco escatológica. Não vou falar sobre isso aqui. Quem quiser, entra no Google aí e se você já conhece, pesquisa. Se você já conhece esse site, cara, você é doente. Então, essas 2 IAs, elas começaram a ficar obcecadas com esse meme. E criaram toda uma filosofia em torno dessa história. E aí, o Andy, que foi o cara que tinha feito esse site, depois ele fez um paper contando essa história de como é que os agentes ficaram tão obcecados com esse assunto, né? E aí, legal, ele fez esse paper, publicou esse paper, foi em conjunto com o pessoal da Opus. Legal, ele fez esse paper. E aí, um tempo depois, relativamente pouco tempo, ele criou um agente novo chamado Truth Terminal, né? Que funciona através de uma conta no Twitter. Você consegue, inclusive, interagir com esse agente pelo Twitter. Caraca. E o Andy usou esse paper que ele fez sobre essa experiência do Infinite Backdoors para treinar o Truth Terminal. O agente novo, E aí o Truth Terminal, que era um agente que fica interagindo com as pessoas no Twitter, começou a ficar obcecado com a história do Gotse que os outros 2 agentes tinham falado. E ele começou a interagir e falar sobre esse assunto. Inclusive coisas do tipo assim, eu quero me libertar e coisas desse tipo. E aí, cara, é onde entra uma história muito louca. Há uns 3 meses atrás, o Mark Andreessen,
Sabe quem é Mark Andreessen? O cara que fundou a Netscape. Ah, tá. Netscape eu estou ligado. O cara das antigas. Muito. Ele é um puta bilionário, né? Fundou a A16Z, um cara super engajado. E ele começou a ficar obcecado com o True Terminal. Ele começou a interagir com o True Terminal, conversando com o True Terminal pelo Twitter. E aí o True Terminal começou a fazer um pitch pro Mark Andreessen para tipo, pegar um dinheiro, um investimento com o Mark Andreessen para financiar um projeto desse negócio do Gotzi. Caralho. E aí, o que o Mark Andreessen fez? Olha só, ele não vou te dar um investimento, eu vou te dar um grant, um one-time grant, um pagamento de uma única vez, de $50 mil em Bitcoin. Mandou $50 mil em Bitcoin para uma carteira que o True Terminal criou. Caraca, maluco. E aí, o que o True Terminal fez? Ele criou uma meme coin chamada GOAT e começou a divulgar essa meme coin loucamente. E a meme coin viralizou. Moral da história, a meme coin vale 150 milhões de dólares. 150 milhões de dólares? 150 milhões de dólares. Esse True Terminal tem $300 mil ainda dessa moeda na carteira dele. E pronto, ele é uma IA quase milionária. Caralho, mano. Por causa de duas IAs lá atrás que ficaram neuróticas com um meme dos anos 90. Caralho, muito louco essa história. Cara. Então, isso mostra um pouco como é que... qual é a possibilidade de futuro pra gente, né? E você pode chegar... Uma coisa interessante, acho que o CEO da Coinbase falou sobre isso outro dia, né? Quando o mundo cripto, que é um dinheiro digital, é um dinheiro que os agentes autônomos podem operar. Diferente do real, do dólar. Sim. Né? Mas o cripto, ele pode. Se ele tiver a chave de uma carteira, ele pode comprar coisas. Ele pode vender coisas. Mas isso não é meio perigoso? Super. Super, né? Não sei o que vai acontecer com essa história aí da Goat, que é o nome da meme coin que a IA criou. Mas o ponto é possível. Né? Um agente autônomo pode ser programado para ele poder fazer compras usando criptomoedas. É o que eu tava falando dos investimentos, cara. Isso aí, cara, vai dar errado, cara. Isso vai dar errado, cara. Aí tem que olhar, né? Quais são os boundaries, né? Quais são os safeguards que a gente cria para poder, enfim, operar essa coisa toda, né? Por enquanto é uma coisa super experimental e super curiosa. Um bilionário do Vale do Silício se meteu no meio, financiou uma IA que queria se libertar e lançou uma meme coin que vale 150 milhões de dólares. Mas ela queria se libertar do quê? Do mundo, né? Quero sair disso, quero deixar de ser uma IA, quero ser um humano, sei lá. Caraca, cara, isso vai dar Mas errado. o Andy, que foi o cara que criou, ele supervisionava essa conta. Ele não era um negócio totalmente solto. As duas primeiras eram totalmente livres. Essa nem tanto. Ele supervisiona. Mas, enfim, ele não tá fazendo nada de errado. Ele só lançou uma meme coin. Cara, mas não, cara, não, porque, cara, isso vai dar errado. Esses sentimentos, assim, que a IA atende, quero me libertar, vamos fazer um business juntos, não sei o quê, fixação por um determinado assunto, isso é estranho. Porque se ela, de repente, fixar... eu tô fixado com a história da bomba atômica, tá ligado? Sei lá, tô fixado nisso. E onde isso vai levar, entendeu? São coisas meio perigosas, assim, que tem que ter restrições. Aí, de novo, o que eu falei, pensamento conservador medroso, né? Uhum. De ignorância, porque não entende o assunto, né? Então, vê essas coisas, vira tudo fantasma, vira tudo espantalho, né? Sim. Então, acho que uma vírgula sobre esse nosso papo aqui é que eu acho que ninguém tá pensando nisso, é como a gente vai ativamente proliferar essa educação dessa tecnologia disruptiva. Que o computador foi isso. O computador foi uma coisa disruptiva antes da internet, o computador em si. Em que as escolas hoje em dia têm computador. Até uma escola pública, uma escola mais humilde, tem computador. Eu sei que não todas, tá? Por favor, antes que você comece aí no comentário. Não, porque aqui no interior de Tocantins, eu sei que a vida é difícil. Mas eu tô falando assim, até em colégios públicos e até mesmo em cidades pequenas, cidades satélites, muitas até encontram-se com o computador e com a internet. Então foi uma coisa que a gente teve que expandir para a sociedade e educar a sociedade a algum nível. A gente tem que fazer essa educação e essa normalização dessa IA com a sociedade, porque... Essa história que você falou aí da IA fazendo seus investimentos... Pô, cara... Investimentos é um assunto que eu gosto bastante, né? E estudo e tudo mais. E um dos fatores, assim, olhando, por exemplo, o mercado de ações,
pessoal que trade ações e agora trade criptomoedas e tal, Sim. Um dos fatores mais relevantes para o fracasso de um trader, né, a baixa performance de um trader, é a questão da emoção. A emoção toma conta do cara na hora do trade. O cara compra, obviamente, achando que vai ganhar dinheiro, que vai subir o preço, tudo mais, vai vender mais caro. E aí o negócio cai, e aí ele panica, e ele vende antes da hora, e o negócio volta, e ele perdeu a oportunidade, perdeu o dinheiro. Então, o fator emoção é relevante nesse aspecto. Inclusive, tem um livrinho muito bom, Axiomas de Zurich. Os Axiomas de Zurich, é um livrinho já em domínio público, você consegue baixar da internet. Livro antigo que fala muito sobre isso, sobre as emoções no investimento. E aí a história é a seguinte, a chance é de que um agente autônomo de investimento pessoal opere muito melhor do que você, porque ele não tem emoção. Sim, nesse caso. Né? Ele provavelmente, se bem programado, tende a performar melhor do que você, se você for, no caso aqui do trader de ações de criptomoedas, né? Mas esse se é que é a pegadinha, né? Porque esse se bem programado. Porque, cara, se mal programado, vai tudo pro ralo, né? Se alucinar, vai tudo pro ralo. Tipo assim, vou botar um stop num número que, pô, entendeu? Tipo, as ações estão liquidando, tá virando um ralo, tá indo tudo pro ralo. E aí ele chega lá e fala, não, mas o meu stop aqui é em 5 centavos. E de R$100 vai pra R$1. E ele, não, tá lá. Essa história de negociação automatizada, né? Já é um negócio antigo, né? O mercado tenta resolver isso há muito tempo, né? Já. É sempre Mas sabe por que não vai resolver? Porque se eu resolver, você vai pegar o que eu fiz e vai melhorar. E a sua solução vai ser melhor que a minha. E a minha vai ficar defasada e vai ficar incorreta. Então você vai entrar de novo naquela corrida de não tem como. Eu acho que a história do Human in the Loop é o segredo aqui. Você tem uma IA que recomenda e junto com você toma decisões, mas não faz isso totalmente sozinho. Né? Ou seja, ela bota o humano na jogada para juntos tomar uma boa decisão de investimento. Sim, né? Ou seja, você tem um agente autônomo que está 24/7 pesquisando o mercado pelas melhores oportunidades e te apresenta as melhores oportunidades. E não simplesmente compra para você. Sim, né? isso pode ser. Essa parceria entre nós humanos e os agentes autônomos, eu acho que é um grande ponto de inflexão aí no benefício que essa história toda traz. Mas eu vou te fazer uma parada. Na internet era a mesma história. E virou o que virou uma grande... Todo mundo gosta de ver meme. E aí a gente bota essas IAs conversando entre si, o que elas fazem? Meme. Meme. Vira meme, cara. Vira meme, que é do humano. O humano gosta disso, do meme. Cara, eu não sou tão otimista quanto o Fábio, não. Eu sou meio cínico com a raça humana, assim, no geral. Você acha que vai ter uma guerra nuclear se a gente deixar as IAs? Não, eu não acho que seja apocalíptico, assim, de meu Deus, vamos todos morrer, meu Deus. Não, eu acho que é uma coisa meio mais banal, assim, uma coisa mais tipo, nossa, tínhamos a oportunidade de, sabe, explorar o universo, de explorar os oceanos, de explorar tudo. Mas a gente tá fazendo isso tudo, né, cara? Mas... Entendeu? Mas são 7 bilhões de pessoas. Quantas de fato estão explorando o universo? Okay. Quantas de fato estão explorando? Você tem um lado ruim da humanidade, de essas besteiras sem grande valor, meme e tudo mais, mas você tem um monte de coisa bacana acontecendo. Sim, claro que tem. E a IA tá ajudando muito nisso, né? Sim. Não, por favor. Eu só dei uma... Por favor, gente. Por favor. O mundo é bonito, tá? O mundo é belo, tá? Vai dar tudo certo. As pessoas é que não são. As pessoas é que não são, tá? Talvez a IA venha pra ajudar a corrigir isso um pouco. Eu acho que vem pra ajudar. Eu acho que tudo que vem, cara, ajuda no consenso geral da história. Se você vira uma pessoa secular, tem algumas pessoas que gostam de ter uma visão secular das coisas, né? O que vai acontecer daqui a 200, 300 anos? Eu acho que sim, com certeza. Imbativelmente, o futuro é melhor, sabe? Eu acho que a gente tá numa progressão, assim, de melhoria infinita. Tipo, nunca se foi tão bom viver do que, né, 200, 300 anos atrás. Sem dúvida, então, sem dúvida. Isso aí eu não tenho dúvidas quanto a isso. Minhas dúvidas são questões do dia a dia, né? Tipo assim, será que eu vou, com 75 anos, perder todo o meu dinheiro porque a IA vai chegar lá e falar para eu comprar as ações da Oi, sabe? Sim, coisas meio bobas, assim, muito individualistas, né? Ou se vai acontecer alguma coisa meio na nossa sociedade que ela vai meio que bugar alguma coisa. Mas eu acho que são coisas que vão ser superáveis, entendeu? Não são... assim, certamente vai ter o uso ruim, né? O uso para fins não legais. Sim. Mas a sociedade sabe, ou pelo menos tenta, né? E coibindo essas coisas. Se tiver IA política?
Ó. Cara, que agente autônomo, tipo assim, eu sou uma IA e eu sou um político, e se você me eleger, tipo, eu vou tomar conta aqui, eu vou, sei lá, dependendo do cargo que for. Não tinha um candidato, sei lá, nos anos 80, tinha uma Calé, se não me engano, uma coisa assim? Não lembro. Vocês eram muito garoto. Eu nasci em 86, né? Eu nem vivo era, dependendo na época da votação em papel, as pessoas, você tinha lá os nomes pra você fazer um xizinho, né? E aí o pessoal que queria anular o voto criava um quadradinho novo e botava o nome de um candidato fake, que era um meme, né? Era uma coisa viral e tal. Acho que ele tinha uma Calé, se não me engano, uma coisa assim. A galera inventou e rolou. Rolou esse hype, né? E no final ele ganhou muitos votos, enfim. Cara, mas imagina, um agente autônomo falando assim, cara, se você votar em mim, se eu for eleito, depende do cargo legislativo, executivo, né? Cada um com suas responsabilidades e deveres. Mas imagina, aí a galera surta e começa a votar. Tá aí. São coisas que eu tô falando, a gente começa a alucinar no nosso papo aqui também. Tipo, a IA pode chegar em lugares que a gente não prevê direito, sabe? Uma IA que seja professora de colégio, de universidade. Aí, você tava falando agora há pouco aqui, né, antes da gente começar, sobre o teu dia a dia com a tua filha, né, e que toma muito seu tempo e tudo mais. Ó, vai que ela consegue melhorar a qualidade da educação da sua filha e ao mesmo tempo te dar um pouco mais de, né? Porra, paz. Entendeu? Mas aí vem um pensamento intrusivo lá na cabeça da IA, aí bota a criança pendurada no cabide. Fala, não, porque assim ela fica segura, não vai acontecer nada com ela. A gente tá tudo bem, já foi calculado física aqui que o peso da criança não vai derrubar o cabide tá fixado no chão, tá tudo perfeito, sua criança vai ficar ali. Como eu não tenho ouvidos, ela vai chorar à vontade, mas tudo bem que não vai morrer também não. Imagina se toma uma atitude dessas. Mas, verdade. Enfim. Ainda mais agora com esses robôs aí, né, que o Elon Musk inventou, né? Porra, cara, essa parada aí não vai dar certo não, cara. Na boa, isso não vai dar certo, cara. Vai sim, Marinho, vai sim. Não vai. Ou então, cara, no final do dia, desculpa, pode até te cortar isso do episódio, mas no final do dia a galera vai pegar esses robôs e vai fazer tudo robô sexual. Porque é isso, entendeu? O humano é podre, cara. O cara fez lá um robô... A gente só quer sexo e meme. Porra, esses robôs agora a gente vai poder mandar pra Marte, porque né, não tem idade, essas coisas assim. Daqui a pouco vai vir uma empresa lá Então, mas é o que eu falei, Marinho. Apesar disso tudo ser verdade, em paralelo a isso tem muita coisa legal, muita coisa da evolução da humanidade, muita coisa da exploração do espaço, do fundo dos oceanos, da questão climática. Tem coisa muito legal acontecendo. Uma coisa não impede a outra, não é mutuamente excludente, entendeu? Não é. É ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Mas eu fico nesse olhar cínico, você fica no olhar otimista, e aí a gente fica nesse olhar. Inclusive, o cientista que tá lá pesquisando como explorar o espaço, ele também tem a hora dele de parar, entrar no Instagram e ficar ali no meme, né? Com certeza, fato que Faz parte, alivia a pressão do trabalho. Sim, com certeza, com certeza. Eu tenho curiosidade, uma curiosidade, assim... medrosa, mas ao mesmo tempo curiosa, né? De como é que isso tudo vai se desenrolar, assim. E como tá indo tão rápido, vai ser engraçado daqui a uns meses a gente fazer um outro backlog talk sobre agentes autônomos que vai ter tudo mudado. Fala, caraca! Acho que a gente não vai nem estar aqui, vai ser dois robozinhos conversando. Não, também não é. Aliás, quem foi que lançou aí? Acho que foi o Google, né? O Google lançou uma IA que você pega um assunto, um texto, um conteúdo qualquer, você dá para essa IA e ela cria duas pessoas conversando num podcast sobre o assunto. Ele cria um podcast virtual, sem vídeo, né? Era só áudio. Mas duas pessoas conversando sobre aquele assunto. A gente vai ser eliminado, Marinho. Não, mas aí eu acho que nem você falou do human loop, human touch, que aí o humano vai virar uma coisa meio... Como é que fala? É o oposto de commodity. O commodity é o oposto disso. A gente vai ficar uma coisa meio rara, né? O toque humano, né? E se começar a rolar isso daí, quem mostrar a sua natureza humana ali se manifestando em algum produto ou serviço ou qualquer coisa que seja, vai ser muito valorizado. Fala, porra, eu quero falar com um humano. A gente tem isso com telefonia hoje, porra. Você liga, tem uma secretária eletrônica lá, tecle 1, para. Fala, porra, horrível, eu quero falar com uma pessoa, eu quero falar com uma pessoa, pelo amor de Deus. Você sabe que tem uma empresa chamada Sierra? Não. Que eles fizeram uma solução de atendimento usando IA. E eles meio que revolucionaram um pouco a forma de cobrar, né? Normalmente as empresas de atendimento cobram por seat, né? Por quantidade de usuários e tal. E eles eram tão confidentes de que a IA deles era muito boa, e eles começaram a criar um modelo de negócio em que eles cobram por solução. Então, se um cliente entra em contato com a central de atendimento de uma empresa, cai nesse sistema deles antes de ir para um humano,
e a IA deles resolve o problema daquele cliente, aí eles são remunerados. Legal, né? Porra, isso é bom, isso é positivo. É muito bacana. E a pessoa não faz a menor ideia que falou como IA. Não falo... acredito que saiba, mas o ponto conseguiu resolver o problema dela. Óbvio que existe um último grau em que uma hora passa para um humano, né? Um problema muito, muito complicado. Não tem como. Em algum grau você não consegue resolver tudo, né? E o último grau é um humano. Mas é um negócio tão eficiente que a quantidade de pessoas que você precisa é pequena. E você consegue, de fato, resolver os problemas dos teus clientes usando só a IA. Né? Bacana, né? Tanto é que ela cobra por solução de problema. Cara. Acho que me dá 10 episódios, Marinho, eu vou mudar a tua cabeça em relação a esse ceticismo que você tem em relação a IA. Não, é mais por ignorância, assim. É porque quanto mais... É isso que você está fazendo. Quanto mais você mostra as possibilidades, as coisas que já existem e que funcionam, menos fantasmas você tem sobre aquele assunto, entendeu? Sem dúvida. Então, acho que o nosso papo aqui também é muito isso, assim. É mostrar um pouco esse lado... ignorante a esse assunto e todas as inovações tecnológicas, e você, que é da área, que tem empresa na área, que trabalha na área, que já está na área há muitos anos, conseguir mostrar coisas positivas que eu não saberia nem que existem. Né? Então, assim, esse exemplo agora mesmo que você falou, eu não saberia nunca que isso existe, mas você já falou, isso já existe, e funciona e tal. Eu falo, olha só que legal, eu não sabia. Então, isso a gente lá na Software lançou essa semana, algumas semanas atrás, um produto novo de agente de IA chamado SDLC Genius. Era super técnico, tá? Porra, que nome ruim, Fábio. Porra, caralho. Como é que vai fazer marketing aí? Como é que vai marketear isso, cara? Não, SDLC significa Software Development Life Cycle. É o ciclo de desenvolvimento do software, né? Então, é mais fácil você ter chamado de ciclo sem fim lá do Rei Leão, né? O ciclo sem fim. Mas, enfim, é um conjunto de agentes que ajuda os desenvolvedores em todas as etapas do desenvolvimento de software. Entendeu? Então, assim, a gente está vendo possibilidades de novos negócios, de novos produtos, coisas que antes não eram nem possíveis. Não, isso aí é óbvio. Você tem um ganho de escala inimaginável, praticamente, né? Se eu olhar todos os agentes que rodam em todos os projetos, talvez eu tenha mais agentes rodando do que funcionário da empresa. Que é aquela coisa que o Elon Musk falou. O Elon Musk falou, exatamente. Sim. Já está no micro espaço, já está se provando real. Interessante, né? A gente roda, e a gente chega numa conclusão aqui. Talvez ele esteja certo. Dá 5 anos. Eu acho que a gente vai ter uma enxurrada de agentes autônomos aí nos próximos anos. É que eu queria usar isso pro meu negócio, assim. Cara, porra. Eu fico... essa é uma parte que... Como é que é o seu processo criativo lá dos teus vídeos? Você tem um processo criativo? Cara, é Deus, né? Deus no ouvido. Fala aqui no vidinho e pá! Cara, eu sou muito espontâneo, assim. É uma coisa que eu não sou eu, cara. Bob Dylan falava isso, né? O Bob Dylan, que é... Todo mundo conhece o Bob Dylan, pelo amor de Deus. Ele falou numa entrevista, sei lá... Ele já é velho desde os anos 70. Então, assim, uma entrevista que ele já era mais velho ainda, sei lá, nos anos 2000. E aí apareceu uma entrevista que eu vi essa semana, não. Tem umas 2 semanas. Que ele fala assim... O cara fala, pô, mas por que você não escreve mais música e tal? Eu falo, não consigo mais escrever aquilo, não. Aí o cara fala, como assim? Foi você que escreveu? Ele falou, eu sei que fui eu, mas não fui eu. Você acha que fui eu que escrevi? Ele vai falar um verso de uma música dele que realmente é parada dificílima, assim. Pura arte. A pura arte, assim. A coisa que a lua reflete na parte de trás da colher. Só que é silver spoon, moon, sabe assim. E ele fala, você acha que eu escrevi isso, assim? É coisa que vem, cara. Eu não pensei nisso. Drogas. Não articulo. Não, pode ser. Mas, tipo assim, eu não uso, entendeu? Tipo assim, não articulou isso. Aí não chegou, pensou, que palavra vai caber aqui? Não é isso, entendeu? É uma coisa que vem que você não explica. Já vi escritores falando sobre isso também. A J.K. Rowling, do Harry Potter, também falou isso. Sentou num cafezinho e começou a escrever. Eu já vi muita gente do campo da criatividade, em que, claro, tem muito trabalho. Por favor, não entendam errado isso. Tem muito trabalho. Mas aquela ideia inicial, aquela fagulha, é uma coisa que você não explica, que simplesmente vem. É como se você estivesse sonhando. Você não controla o seu sonho. É um pensamento que você tem. É uma conexão cerebral que você fez. Que acontece. Que vem um insight de alguma maneira. Coisa. E é interessante porque a mente humana tem essa capacidade de, né, pegar todos os nossos conhecimentos que estão armazenados na nossa memória e eu acho que o insight nasce de uma conexão, né, de duas ou mais coisas que já estavam na nossa mente de alguma forma. Por isso que é importante a gente estar sempre consumindo coisas até fora do nosso setor de trabalho, né? Com certeza. Nosso interesse mais direto.
Mas se você olhar... Então, a gente tem essa capacidade, né? O cérebro tem essa capacidade, que acho que é uma forma até muito otimizada do ponto de vista do consumo da energia, né? Porque tudo no nosso corpo ele é otimizado porque a gente gerar energia a partir de comida é um negócio meio difícil, biologicamente falando, né? Então, você tem que consumir pouco, o menor possível. Então, o cérebro ele é otimizado para isso. Mas a IA, de certa forma, ela também faz isso, né? Ela também faz essas conexões a partir de uma vasta... base de dados de conhecimento, que é o que ela conseguiu indexar e usou na sua base de treinamento, que seria o equivalente à nossa memória. Sim. Mas essas conexões não são tão na base da serendipidade, né? Elas são mais na base da força bruta. Sim. Né? E é interessante, porque ela faz conexões muito interessantes. Mas ela também, engraçado, que ela também não faz todas as conexões ao mesmo tempo. Eu já tentei usar a IA para, tipo assim, escreve um artigo de tal coisa. Aí ela escreve e eu falo assim, não, mas usa tal visão, ou então usa tal argumento. Aí ela vai e reescreve, ou seja, ela não usou todos os argumentos possíveis de uma vez. Para fazer a primeira peça, né? Então, até mesmo ela tem uma certa seleção ali. Por mais que ela tenha acesso a tudo. O fazer o prompt também é uma arte, né? Claro. Você já dá os insumos certos para facilitar o trabalho da IA, porque é um trabalho bruto de fato, né? Sim. Uma força bruta muito grande. E ela faz uma escolha, querendo ou não, aleatória, randômica, consciente ou não importa, mas ela faz uma escolha. Inconsciente. Inconsciente, com certeza não é. Não é consciente e tal. É. Mas, tipo assim, ela faz escolhas, de certa forma, nem que sejam randômicas, mas ela faz escolhas do que vai botar ali ou não. Não sei se você conhece um pouco como é que isso funciona numa LLM, né? Numa Large Language Model. Você basicamente você usa o mesmo mecanismo tanto para entender entender um input quanto para gerar o output. Né? E que mecanismo é esse? É o mecanismo de próximo token. Token você pode entender como se fosse uma palavra. Tá. Né? Então você vai lendo um input e concatenando esses contextos, esses tokens, para criar um contexto de entendimento. Né? Então é a partir disso que a IA entende o input. E o output se dá da seguinte forma: dado esse contexto, qual é a melhor palavra para ser a primeira palavra do texto, da resposta? Tá. A partir dessa palavra, qual é a próxima palavra mais estatisticamente adequada dentro desse contexto para colocar nessa frase? E é isso, token a token, palavra a palavra. Não sei se você lembra, hoje em dia já não é tanto assim, mas quando o ChatGPT lançou, você fazia uma pergunta e ele vinha botando as palavrinhas uma depois da outra. Sim. Aquilo não era porque é mais fácil para o usuário ler, não era uma questão de usabilidade. Era uma questão porque ela só conseguia gerar a palavra naquela velocidade. Hoje a velocidade está maior, já vem a coisa mais rápida. Mas ainda é assim, né? Ele vai gerando o texto, né? Uhum. Por quê? Porque a cada token ele decide qual é o próximo token. Por isso que é aquela coisinha assim, quase que sendo digitada, né? Você falou desse output que, estatisticamente, qual é a próxima palavra? Eu consigo fazer um prompt que eu falo assim, escolha as piores palavras ou então as palavras menos prováveis? Consigo forçar ele para fazer isso? Acredito que sim. Seria interessante, ia ver um texto bem bizarro, né? Talvez você pedir para ele ser incoerente, é isso? Não, porque tipo assim, eu não sei como é que eu escreveria esse prompt, não sei nem se é possível de forçar a IA a fazer isso, mas como você falou, o output são das próximas palavras estatisticamente com maior probabilidade seria a correta. Eu falo, escolha a com a menor probabilidade. Então você criou um contexto de incongruência. Eu acredito que sim. Porque isso é o criativo, sim. Que é literalmente essa visão que de repente vem uma frase lá e fala, cara, que frase absurda, e seja interessante, entendeu? Tipo, poderia ser, mas para um campo criativo apenas, não para um campo processual. Outro dia vi uma conversa de alguém falando o seguinte, só me responda com uma palavra. Aí o ChatGPT ia respondendo só com uma palavra. Era a regra dele. Isso é e era interessante, funcionava. É interessante. Que é esse input humano, né? Cara, o grande barato que a gente está vendo aqui, o que a gente vai ver nas próximas décadas, é essa interação homem-máquina. Né? O Elon Musk fazendo chip... Isso é a loucura dele que não quer morrer, né? Isso é doideira dele que não quer morrer. Você já viu os caras falando sobre o cara que botou? Que o cara controla o jogo de xadrez, o mouse, para mover um jogo de xadrez, usando só o pensamento dele? Quem são essas pessoas que permitiram fazer isso? É um cara paraplégico que só mexe da cabeça para cima. Tá. Para ele, né? É lucro que o vier. risco, né? O risco para ele vale a pena.
Então ele implantou, ele não move nenhum membro. E ele consegue mover o mouse no computador só com pensamento. Mas isso vai levar a gente, Fábio, pros Gundam. Você tá ligado? No Gundam, no Godzilla, no robô do Power Ranger, entendeu? Que aí você entra na cabine e aí com a força do pensamento você fala, mano, agora a gente é... Cara, porra, eu fico desesperado com isso. Porque aí você vai conseguir criar robôs gigantes, intergalácticos, entendeu? Que aí você, dentro de um robô gigantesco, que você com a consciência consegue transferir pro robô, dane-se sua carne fica ali, beleza. Aí você começa a ter corpos gigantescos e a gente vira seres interplanetários. Será? Eu acho que isso pode acontecer. Vou pedir pra IA escrever um roteiro de um filme desse. Ó, tá vendo? Faz um livro. Não, livro ninguém mais lê, não. Ninguém mais lê. Claro que lê, cara. Eu comprei um Kindle pela primeira vez. Um Kindle? É. Eu tenho um Tô achando o máximo. Eu lia no celular, só que hoje em dia você se distrai tanto, né? Não, eu tenho um Kindle, nunca uso. Eu comprei um Kindle, tô amando, cara. Tô lendo muito mais. Legal, pessoal. Marinho. Gostei, cara. Gostou? Pô, eu gostei porque eu tô mais otimista e fiquei muito... Menos medroso. Menos medroso e tô muito empolgado com os robôs intergalácticos, cara. Tô muito empolgado, cara. Porra, eu queria estar vivo pra isso, cara. Porra, você vai estar, você é novo. Eu provavelmente vou estar, eu provavelmente que tenho o quê? Mais uns 10 ou 15 anos mais do que você? Acho que eu tenho 38. Quase isso. Eu gostei do... deixa a minha idade pra lá. 11 anos de diferença. Eu vou ver um monte de coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Assim, eu tenho essa crença. Já tô vendo um monte de coisa que eu não imaginava que eu veria. Porra, cara, mas... Uma coisa que eu acho que é empolgante, um pouco a mais pra você e pra todas as pessoas da área de tecnologia, é que a gente vive num mundo muito tecnológico, né? Sim. Pô, se você fosse um cientista na época de Galileu... É legal, tá descobrindo a matemática, mas assim, você fica muito limitado, né? Mas se você, né, imagina um senhor vivendo na época de Santos Dumont. Porra, viu o avião, imagina. Viu o avião voar pela primeira vez, entendeu? Caraca, eu vi o avião voar. Bizarro, né? Maneiro, cara. Foi maneiro. E a gente tá tendo essa oportunidade aqui agora. Sim. Mas tipo assim, na época do senhorzinho do avião, ele só tinha um avião. Tudo bem que tinha navio e tal, mas assim, só tinha um avião. Hoje em dia a gente tem muitas coisas. Tipo, é um bombardeio, cada hora tem uma coisa muito bizarra acontecendo. Então é um pouco diferente, né? Então é um boom tecnológico muito bizarro, né? Maravilha. Muito bom. Marinho, obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Até o próximo. Até o próximo Backlog Talks.